Boa, Boa noite, bom dia, boa tarde, a depender do horário que você verá esse vídeo. A gente vai fazer a segunda parte da discussão do simulado de sala de aula para o concurso de domingo da Prefeitura Municipal de Cubatão. A ideia é discutir as perguntas relacionando com os tópicos do conteúdo que elas abordaram e tentando ampliar até para conteúdos correlatos para que você seja capaz de ir refletindo sobre os vários temas que nós abordamos nas aulas e possa estar o mais preparado possível para o concurso de domingo. Então vamos lá. Começo a compartilhar a minha tela. E iniciamos. Então, a gente tinha feito até a questão 10, na aula passada, que falava sobre PNE e LDB, e agora a gente inicia na 11. A 11 e a 12, elas estão se relacionando com aprendizado, né? Que é o grande objetivo da educação. A gente educa para que o outro adquira aprendizado. São as relações de aprendizagem que a gente tanto discutiu. No edital, eles têm uma base do ponto de vista de como se aprende teórico, que é o Vygotsky e o Piaget. E nesse processo de aprendizado tem um instrumento que é fundamental para balizar o quanto que está ocorrendo de aprendizado, e é isso que essas duas questões estão cobrando. A número 11, os conceitos envolvidos no processo de aprendizagem no Piaget, e a 12, um dos instrumentos que o professor deve usar para mediar esse processo de avaliação, de aprendizagem, de reflexão, e saber se ele está ocorrendo como era desejado ou não. Então vamos lá. Aqui a gente tem um quadrozinho comparativo a respeito dos conceitos que nós debatemos sobre avaliação e os conceitos para o Vygotsky e para o Piaget de como que ocorre o aprendizado. Então, para o Vygotsky, nós estamos numa zona real de desenvolvimento, ou seja, no momento em que o sujeito ele consegue fazer uma atividade de maneira autônoma, e o Piaget chama isso de situação, que é esse real de onde o aluno parte. E, do ponto de vista de avaliação, a gente, para definir qual é esse real, faz um diagnóstico. Então, vocês vejam que as primeiras setas da avaliação diagnóstica, elas estão se relacionando aí com o real e a situação, né? Para os termos de Vygotsky e Piaget. Eu quero que o aluno chegue a um novo aprendizado, a uma nova competência, a uma nova habilidade. Então, eu tenho que desenvolver o que é necessário para que esse aluno saia do real em que ele está e chegue para o Vygotsky, o potencial, né, as zonas de desenvolvimento potencial, que seria o novo real dele, e para o Piaget, o equilíbrio, né? E aí, do ponto de vista de avaliação, a gente necessita, então, ter uma avaliação formativa, né? Que é aquela avaliação que vai mensurando quanto de novidade o aluno aprendeu nesse processo, para ver se ele chegou até um novo potencial, né? Pro Vygotsky, isso se chama zona de desenvolvimento proximal, que é essa distância entre o real e o novo potencial, a nova aprendizagem. Para o
Piaget, isso ocorre a partir de um processo de desequilibração que leva a uma nova assimilação, a uma acomodação daquela assimilação, até se chegar ao equilíbrio, né? E aí, do ponto de vista de avaliação que nós vimos, é a avaliação somativa, que ela consegue captar, né, se o aluno já é capaz de autonomamente, né, de maneira autônoma, desenvolver uma nova questão. E aí a gente faz a questão da bola de neve, né? Chegou no equilíbrio, esse equilíbrio vai ser a nova situação, e chegou nessa zona de desenvolvimento potencial, ela vai ser a nova zona de desenvolvimento real, e isso vai ocorrendo até que o ser se desenvolva o máximo possível, né? Plenitude das suas capacidades cognitivas, que é o termo que está lá na nossa legislação educacional. Avançando para o Piaget, é importante que a gente tenha em mente, né? Os 4 estágios de desenvolvimento cognitivo. É o sensório motor, que é de 0 a 2, em que o aluno está começando a se entender como um eu, né? Deixando de ser uma extensão da mãe, em que ele vai aprendendo a realidade a partir dos sentidos. De 2 a 7, que é o pré-operacional, em que começa a se desenvolver as noções de permanência, né? Para que tenha memória, sempre a partir do concreto. Começa a se desenvolver as concepções de abstrato, um abstrato a partir da concretude, mas já se desenvolve. Lembrando que, do ponto de vista educacional, essa idade de 2 a 7, ela é a transição ali, né? Ela pega o finalzinho da creche, que é de 0 a 3, e toda a etapa da pré-escola, 4 e 6, e o início do Fundamental 1, que é a partir dos 6 anos, né? Então, como, por exemplo, a gente discutiu em sala de aula, que como já começa a ter uma noção de memória, ou seja, de passado, presente e futuro, o aluno já começa a ter capacidade de abstrair. Então, já na pré-escola, se inicia formalmente o processo de apreensão da linguagem e o processo de alfabetização, tanto da língua materna quanto de matemática. A partir dos 7, ele já tem isso consolidado, já é capaz de abstrair sem necessariamente ter a concretude do que está sendo abstraído, e aí ele já consegue, inclusive, dar essa capacidade de abstração, ser ensinado por disciplinas, né? Já tem essa capacidade, e a partir dos 11, o ser chega, né, na sua maturação, na qual ele tem capacidade de entender não só os abstratos, como as possibilidades de vários abstratos, valores, outros códigos que a gente vai chamar de sociedade aí, né, para os outros elementos. Então, ele consegue ser capaz de sair da sua comunidade, entender que existem várias comunidades como a dele, que a gente está chamando aí de sociedade, né, e a partir disso conseguir abstrair conceitos mais filosóficos, de valores. Então, a gente volta aqui para os 2 exercícios. A letra correta para 11 é a B de bola, assimilação e acomodação, que é o processo aí de aprendizado, né, pro Piaget. E do ponto de vista de que ferramenta pedagógica é capaz de demonstrar esse processo de aprendizado, é a avaliação, a letra A. Inclusive, aqui a gente vai falando um pouquinho de avaliação, para que você não esqueça. Então, a avaliação, ela não está relacionada única e exclusivamente ao aluno, ela avalia o todo, e ela tem essa característica de que, em teoria, ela deve incluir e não apenas examinar, selecionar. E que toda avaliação, ela tem como elementos fundantes dela diagnosticar e decidir. Diagnosticar e decidir. Não adianta nada eu só diagnosticar se eu não começar a decidir, se eu já conseguir chegar num novo aprendizado, e aí eu gero uma nova zona de desenvolvimento proximal, uma nova desequilibração, ou se não, né? Então, toda avaliação envolve decidir.
os tipos de avaliação que a gente debateu aí várias vezes, né? Avaliação de aprendizagem institucional, de larga escala, as avaliações que a gente viu anteriormente, diagnóstica, de formativa ou somativa, são tipos de avaliação de aprendizagem, e as avaliações institucionais ou de rede envolvem aí mais do que a avaliação ao nível da sala de aula, né? Envolve no mínimo a escola. E se for ainda a nível de várias escolas, é uma avaliação institucional em larga escala, tá? Mais uma vez, aí a gente fala um pouquinho dessas dimensões de diagnóstico e controle da avaliação, que as nossas diretrizes curriculares falam em avaliação de aprendizagem, e que essa avaliação de aprendizagem tem as três dimensões que a gente já debateu lá antes, né? Diagnóstica, formativa e somativa. Vamos para o exercício 13, que são as concepções de aprendizagem que unem os autores que nós estamos discutindo, né? Eles são construtivistas, entendem que é uma mediação entre sujeito, realidade e professor, e a gente tem que entender como que, teoricamente, ocorre a aprendizagem e o desenvolvimento para poder mediar uma avaliação, que é a grande questão para essa lógica progressista. E, constantemente, essa lógica construtivista, né? Que entende o professor como um mediador, como aquele que leva a reflexão, e o aluno não é um ser passivo, né? Inclusive, aqui a gente fala um pouquinho da perspectiva do erro, que envolve essa ideia de mediação, né? Se o aluno está fazendo lá uma multiplicação, ele errou no final, mas ele errou só na última etapa, quando ele deveria ir passar um número de um lado para o outro, por exemplo, numa equação que estava multiplicando, passou para o outro lado do sinal de igual, passa dividindo, né? Operação reversa, ou se ele errou em outras etapas ali, né? Sem saber priorizar o que fazia primeiro, colchetes ou parênteses, o que fazia primeiro, multiplicação, radiciação e por aí vai, né? Beleza? Então, aqui a resposta da 14 é a letra C, da 13, desculpa. Letra C, construtivista. Então, a gente avança. A 14 está falando um pouquinho sobre artes. E a gente discutiu bastante que a artes tem um papel fundamental no infantil, porque o aluno ele está criando a sua interação com o mundo, então ele é muito sensível, muito reflexível, muito explorador, né? E isso são características típicas do campo do conhecimento chamado artes, né? E aí, então, esse campo do conhecimento ele é usado como instrumento pedagógico no Infantil 1 para gerar competências, gerar habilidades, né? Porque a autora que debate essas questões de artes nos editais de infantil e fundamental é a Stella Barbieri, em que ela está sempre debatendo essas questões e dizendo como que essas relações que a gente discutiu, elas são formas de expressão do sujeito, que se sentir confiante em se expressar, a gente vai conseguir captar melhor o que ele quer dizer e constantemente melhorar o aprendizado, né? Então, aqui é a expressão. E a gente avança um pouquinho, dando mais essas características gerais da avaliação, de todo o processo que a gente debateu até aqui, né? Da artes e tudo. Então, esse é o grande objetivo do ensino de artes, né? Gerar as capacidades de expressão no sujeito que serão fundamentais, independente de que carreira você vai querer seguir lá na frente, etc, né? Mas é super importante que desde o início haja um estímulo para adquirir, construir essas novas competências e habilidades. Aí a gente avança, tem duas questões falando de constituição, uma de prioridade, e aí tem uma pegadinha, né? Vamos ter que dar uma olhadinha com calma aí qual seria a prioridade do município, e
A 16 falando sobre o que a Constituição prevê a respeito do ensino de língua portuguesa, né? Assegurada aí as comunidades, estamos falando de comunidades indígenas. Para a Constituição e para a LDB, não só indígena, mas também o próprio imigrante que chegou aqui, né? Imigrante português, porque também, do ponto de vista mais conceitual, o africano também é um imigrante, mas forçado, né? Então, vamos lá. A Constituição, ela estabelece que os municípios atuam prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Então, aqui a gente já logo de começo consegue saber a resposta, que é a de amor. Ocorre que é importante que a gente ressalte que a IDB ela não fala em prioridade quando ela trata de creche para educação infantil. Ela diz que o Estado, né, vai fazer essa função de regulamentar a creche, mas que ela está faltando documentação e que a gente precisa de documentação o mais rápido possível, tá? Então, voltando aqui, os municípios, eles precisam de... Desculpa, precisam não, né? Os estados, pela LDB, a prioridade é o ensino médio. E, pela LDB, a prioridade é o ensino fundamental, tá? Então, não tem duas prioridades, de acordo com a LDB, como tem na Constituição. Constituição, duas prioridades: município, fundamental e educação infantil; Estado, fundamental e médio. LDB, uma prioridade: Estado, ensino médio; município, ensino fundamental, tá? Mas como a questão é Constituição, a resposta correta é a A. Aí a gente avança um pouquinho para falar dessa questão de língua, né? A mesma coisa, na LDB está garantido o ensino em língua materna para as comunidades indígenas, como a gente pode ver no artigo 210, inciso 2º. Ocorre que esse ano de 2021, como nós vimos, né, foi acrescido a educação bilíngue como uma subetapa da modalidade educação especial. E a mesma lógica, que essa é a língua materna de alguém que é surdo. Consequentemente, né, se a gente voltar aqui no exercício, a resposta correta dele, como ele está falando de Constituição Federal, é o B de bola, mas se fosse falando da LDB, seria a questão D aqui, indígena e surda, que eu fiz questão de alterar esse exercício para que a gente debatesse essa diferença entre Constituição, que não foi mudada agora em 2021, quando se adicionou a educação para os surdos, né? A educação bilíngue para surdos, como língua materna, e a língua de um surdo é a Libra. Chegamos para o 17, que está falando um pouquinho de maneira mais filosófica, né, do que é a educação. Então, está direcionando para essa escola progressista, né, que a gente tanto debate, que tem que ser construída para a igualdade, que inclusive a gente debateu em algumas questões mais de currículos recentes, que os currículos da história das concepções críticas de currículo recentemente incluem também até as questões de minoria, né? LGBTQIA+, raça, gênero, como sendo esses elementos fundantes da sociedade atual e que devem ser debatidos na escola, tá? Então aqui eu coloco alguns elementos que a gente debateu sobre a relação entre escola e sociedade, inclusive no Paulo Freire, né? Em que é fundamental uma escola reflexiva e ativa, ou seja, uma escola cidadã. Então a gente volta aqui para o 17 e percebemos que o A é o correto, né? Respeito à diferença, preparação para a participação política e igualdade de direitos. Aversão à violência e culto aos princípios educacionais teleológicos. Não há culto, né? Culto é uma coisa mais ligada à religião.
muito menos a princípios teleológicos, ou seja, princípios que já têm um fim pré-determinado, porque envolvem, inclusive, aí o theos, o Deus, né? Das concepções pedagógicas, quando ainda não havia uma separação entre Estado e Igreja. Preponderância dos interesses do Estado sobre a sociedade, não é isso, né? A nossa legislação busca um equilíbrio entre indivíduo, família, comunidade e sociedade, e Estado, e não prevê a supremacia do privado sobre o público. Pelo contrário, elas estão em pé de igualdade, de acordo com a nossa legislação, LDB. Chegando ao final, hein, gente? Finalmente, vamos lá. A 18 é a mesma lógica, está falando do PPP, Projeto Político Pedagógico, assim como a 20 e a 21, né? Que aí a gente tem que ir lá para o regimento em que está sendo debatido esses elementos mais gerais, o regimento escolar. Então vamos lá, o que fala o regimento escolar? Ele garante a gestão democrática, usando a mesma definição inicial da LDB, que ela ocorre garantindo o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, mas ela vai mais além do ponto de vista de regimento, né? Na prática, então, como que se garantiria esse pluralismo de ideias e concepções pedagógicas? Pensando quais os órgãos que a gente tem que ter numa escola para que todo o corpo social dela, ou seja, direção, coordenação, orientação, professores, responsáveis discentes, alunos e funcionários, tenham poder consultivo e decisório, né? Então, se não tiver não é a lógica de gestão democrática da legislação. E aí, como é que esses processos consultivos decisórios ocorrem? Nós temos a APM, a Associação de Pais e Mestres, o Grêmio Estudantil e órgãos colegiados, né? Então, o primeiro que a gente tem que entender é o que é uma instituição escolar e o que é um colegiado. Colegiado, como o próprio nome diz, tem 2 ou mais desses sujeitos aqui, direção, coordenação, orientação, professores, responsáveis discentes, alunos e funcionários, nesse espaço, né? Então, 2 desses sujeitos já nos colocam como tendo um órgão colegiado, né? E as instituições são mais gerais aí, que envolve a APM e o Grêmio Estudantil, tá? Então, além dessa questão do cotidiano dos profissionais, tem um plano de gestão, que é o documento que traça o perfil da escola, ou seja, é o PPP, né? Plano Político Pedagógico. E aí tem alguns elementos que a gente deve levar em consideração quando debatendo isso, mas para nós, né, é fundamental que esse plano de gestão de fato ocorra para que a gente consiga intervir nas questões relacionadas à nossa categoria, tá? E aí a gente volta aqui para os exercícios, então o 19, 2 e 3, né? Porque a gente nem todos os unidades municipais estão vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, na verdade, todas estão, né, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, mas ela não convém e não está relacionado a instituições conveniadas, né? O regimento, ele não disciplina escolas conveniadas, como eu acabei de falar, e a gestão democrática é garantida apenas pelo colegiados, como nós vimos, é colegiado em instituições escolares, tá bom? Então, aqui é apenas a 1 correta. Aí eu não tinha debatido aqui a 18, qual é a característica do pedagógico, né, do projeto político pedagógico. Então, nem sempre pode ser político, sempre é político. O conhecimento da comunidade escolar é fundamental à medida que não se constrói um projeto que não seja contextualizado a partir da realidade em que se insere a escola. Sim, é justamente isso. A base, inclusive, vai falar no diverso aí, né, para dar conta dessa realidade da escola. Tá bom? Então, 18B de bola, 19A e 20. Grêmio Estudantil e Associação de Pais e Mestres são 2 instituições de gestão democrática, como a gente vimos, e os colegiados são outros com outras funções. 21, no que se refere à formação continuada dos profissionais de educação, o que é incorreto falar. A letra A, né, o incorreto, porque está dizendo aí que ela é baseada na repetição e no treino, né?
e não é essas concepções de educação que a gente tem, né? Ela não é repetição, ela envolve criação em todos os níveis dessa cadeia de comando da educação. Então, eu volto, falo um pouquinho dessas questões de gestão democrática de acordo com o regimento, né? Para que a gente entenda aí e comece a construir uma cultura democrática nas escolas, né? Para a qual os professores, pensando no cargo que a gente está debatendo aqui, terão um papel fundante para que isso ocorra de fato. Por fim, BNCC, eu faço alguns elementos da BNCC, né? Ela é o básico comum e já prioriza e estabelece critérios para o diverso, né? Então, até 60%, mais de 60% para o básico comum e até 40% para o diverso, né? Então, pode ser 65 e 35, pode ser 70 e 30, sim. Os outros entes do sistema de ensino, né? Então, a BNCC é uma legislação federal, os estados e os municípios estão se adaptando aí ao longo do processo, mas é possível que ocorra isso sim, tá? Então, a gente dá esses elementos da BNCC, das competências, desenvolvimento humano global, que é a lógica do foco de educação integral, né? Não de tempo integral, mas de formação artística, matemática, medicina, enfim, vários saberes, né? Para que esse aluno ele tenha um leque maior de oportunidades quando ele voltar a estudar aí numa escola, né? Propriamente dita aí. Então, esse que é o conceito de educação integral. Chegamos ao fim. Agradeço a todos e todas que vieram aí nas 8 aulas de legislação e conhecimentos pedagógicos. Espero que vocês tenham uma boa prova no domingo. É isso aí. Até mais.